Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra, da editora Clepsidra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o nosso novo projeto aqui no Catarse. Eu estou muito feliz de trazer esse projeto porque trata-se de um livro que me acompanha há décadas, né? Não só no formato literário mesmo, mas também porque existe uma adaptação cinematográfica dele que marcou minha vida, marcou ali, né, desde a minha pré-adolescência, né, até minha vida adulta, assim, eu já revisitei essa obra várias vezes, né, por motivos diversos, e eu tô falando, né, aqui, dá pra ver já, estou falando do Fome de Viver, The Hunger, né, um filme que ajudou a espalhar, né, o que era a subcultura gótica para fora ali da Europa, né, especialmente ali para os Estados Unidos, no comecinho da década de 80, em 1983, ou seja, fazendo as contas, mês que vem, em abril, esse filme vai fazer 40 anos, né? E ele, inclusive, está sendo refilmado pela Angela Robinson, né, que escrevia para séries vampíricas como True Blood, né? E também era uma das responsáveis por dirigir e produzir o The L World, que tinha essa pegada lésbica, essa pegada no universo LGBTQIA+, né? E, bom, o Fome de Viver, né, para quem não conhece, né, ele já foi lançado no Brasil duas vezes. Esta aqui é a segunda edição dele, né, que saiu com a capa do filme, né? Vocês encontram o filme hoje lançado no mercado de DVDs no Brasil, né? Não é difícil encontrá-lo, né? E é um filme que teve uma grande aceitação assim do público que curte vampirismo, que curte esse estilo gótico, que curte um cinema um pouquinho mais autoral, né? E ele ficou ali numa zona cinzenta, né, para o pessoal que curte horror, porque ele era talvez sofisticado demais, elegante demais, né? Não tinha tantas cenas brutais e sangrentas, embora tenha, né? Ele ficou ali também sendo, né, muito saboreado, né, pela ousadia erótica dele, né? Durante muito tempo ele teve, né, um status assim de uma obra que trazia cenas bastante quase impensáveis, né, para a época, para um circuito comercial, né, incluindo personagens bissexuais se relacionando, né, com pessoas ali do mesmo gênero. Então era algo realmente bastante inovador, bastante inesperado até para a época, né? E esse filme, ele teve um elenco, né, bombástico, né, estelar. Ele teve a Catherine Deneuve, que tinha feito já A Bela da Tarde, né, que tinha feito Repulsa ao Sexo, né? Então, filmes ligados a essa questão, né, de uma sexualidade ou de alguma forma desviante, né, ou por questões traumáticas, como no caso do filme do Polanski, né, ou dentro ali de uma exploração de limites do tabu, né, como no filme do Buñuel, né, trazia David Bowie, né, ou seja, ali uma das maiores figuras ali da música britânica, né, ali dos anos 70, né, que estava ali com né, todo o seu potencial ali de influência, de figura, referência ali no começo dos anos 80, né? Trazia também a Susan Sarandon, que havia feito o The Rocky Horror Picture Show, né, que também tinha essa questão, né, um pezinho ali no camp, né, na exploração de sexualidades queers, né, uma coisa assim que na época também foi bastante ousada, né, e com várias homenagens, né, à tradição gótica também, né. E a gente tem, então, esse filme trazendo essa história que muita gente não sabe que é baseada num livro, num romance, né. Depois o Strieber fez também, né, uma continuação que saiu no Brasil, A Última Vampira, né, seguindo com personagens que ele apresenta, né, em primeiro lugar no The Hunger, né, no Fome de Viver. Este aqui saiu no Brasil. O
terceiro da trilogia, que é o Lilith's Dreams, ou Sonhos de Lilith, não saiu no Brasil, não foi traduzido, pelo menos ainda que eu saiba, né? E depois de um tempo também, né, ali em 1997, começa a série The Hunger, que vocês podem encontrar no Brasil, pelo menos a primeira temporada dela, em DVD, pela Filmes, né? Eu não abri ainda porque eu tô pensando em fazer um sorteio desse aí, então tá fechadinho, lacrado, né? E, bom, nossa editora tá, então, lançando agora como parte das comemorações, né, dos 40 anos do The Hunger, uma edição de colecionador, né, com tradução do Oscar Nestares, que é um dos grandes nomes da literatura contemporânea de horror no Brasil, né, autor do romance Billy Negra, né, e das coletâneas de contos Horror Adentro, né, e O Sexorcista, né, além também de um recém-lançado, que é o Breu Povoado, né, fora várias contribuições, né, que ele faz academicamente. Ele acabou, né, de defender um doutorado sobre horror nacional. Ele é organizador da Biblioteca Tênebra, ao lado do Júlio França, que já também publicou o livro conosco, né? Ele é organizador do Matizes do Gótico. E também o Oscar tem aí inúmeras obras, né, curtas, né, narrativas, como contos, publicadas em várias coletâneas, né? Ele escreve na revista Galileu também, e além de traduzir o romance, trazendo esse seu estilo reconhecido e premiado, né, ele vai fazer também o prefácio do livro. Na verdade, tanto a tradução quanto o prefácio já estão prontos, né? Eu já pude verificar aqui, e vocês não perdem por esperar. A apresentação do livro, né, vai ser feita pela Rita Von Hunt, né? Tenho um grande orgulho de trazê-la, né, para esse projeto, né? Eu conheci o Guilherme Terreri, né, que faz essa persona maravilhosa, né, no canal Tempero Drag, justamente em uma palestra sobre literatura vampírica. E a gente bateu um papo sobre, né, cinema de vampiros, né, e eu tô louco para ter no nosso livro essas reflexões, né, que estão aí há muitos anos na minha lembrança, né, desde que a gente se encontrou, né, nessa palestra e bateu esse papo, né, porque eu acho que se vocês gostam do canal, da abordagem cultural, filosófica e sociológica, né, da Rita para tantos temas importantes, né, da nossa contemporaneidade, vocês vão ver, né, Rita Von Hunt falando sobre literatura de vampiros, cinema de vampiros, sexualidade como metáfora, né? Então, toda essa questão política que está por trás dessas metáforas vampíricas, né, tudo isso pode ser tema para um texto dela, que logo logo a gente deve receber também. Como sempre, né, os nossos livros têm metas estendidas, né, então vocês podem encontrar na própria página aqui do Catarse, né, a lista do que nós planejamos caso nós arrecademos mais do que os 100% que garantem a existência do livro, né? Então, vocês têm desde aprimoramentos no acabamento, né? Então, você pode mudar o tipo de encadernação para capa dura, você pode mudar o tipo de acabamento na capa para ter verniz localizado, você pode ter fitilho, marcador de página, mas também nós temos conteúdo, né? Então nós podemos ter, primeiro, né, um ensaio do Carlos Primati, que é um dos maiores pesquisadores de cinema fantástico, e especialmente de terror do mundo. Não estou falando apenas do Brasil, né? É alguém que tem décadas de experiência ministrando cursos, escrevendo artigos, escrevendo verbetes, né, e editando revistas do tema, né? Uma pessoa que está aí com uma carreira totalmente construída sobre, né, a pesquisa do cinema de horror, e que é o editor do Voivode, né, um livro que ontem completou 20 anos, que teve a minha organização, a edição dele, né? Então ele tem, né, um apreço particular também pelos vampiros, né? E vai ser muito bacana ter um texto dele também, né, agora sobre o Fome de Viver. E também, né, nós temos nas metas estendidas um ensaio, né, do Andrew Santos, que é uma abordagem, né, do Fome de Viver na perspectiva de uma linha de pesquisa que é mais ou menos recente,
do Queer Gothic, ou seja, mais ou menos dos anos 80 até agora, você começa a ter nas universidades uma linha de pesquisa se formando, né? Mas recentemente isso ganhou força, ganhou, né, um pouco mais assim, diretrizes um pouquinho mais consubstanciadas, assim, e ele está trazendo então, né, esses referenciais que vão abordar Fome de Viver, o romance, como parte, né, desse gótico queer moderno, né? Essa é a linha de pesquisa dele, né? Então, que ele já desenvolve na pós, e a gente gostaria muito de ter também essa visão, né, complementar da academia, né? Então nós temos essas diferentes visões, né, para trazer esse mosaico, né, bastante diverso e bastante profundo, para que vocês tenham não apenas a experiência de fruição do romance, mas também experiências diversas relacionadas à recepção estética dele, como 4 pessoas diferentes, né, podem contribuir para as discussões acerca, né, da natureza e do impacto desse romance, né. Vocês devem conhecer já, nós temos várias outras obras, né, de uma biblioteca vampírica que nós estamos criando dentro do nosso catálogo. Então, o Penny Dreadful Varney, o Vampiro, por exemplo, né? Este livro aqui que traz diversas peças e narrativas derivadas do conto O Vampiro, do Polidori, para mostrar esse primeiro protótipo vampírico, né, anterior ao Drácula, né, mas do qual Drácula também faz parte, né? Essa edição aqui do Carmilla, que foi uma parceria nossa com a Wish, assim como o livro do Polidori é uma parceria nossa com a Aetia. Aqui a novelização do Nosferatu, né? Então o filme se transformou em livro depois de ter sido lançado, ao contrário do The Hunger, em que o livro se transformou em filme. E aqui também o Poderes das Trevas, que é a versão estendida sueca do Drácula, né? Com o dobro do tamanho em relação ao Drácula original. Esses são só alguns exemplos, nós temos ainda mais obras vampíricas no nosso catálogo. E eu gostaria de convidar vocês, então, a ler com calma aqui o nosso projeto, conhecer a proposta, né? E, se possível, né, gostaria muito de convidá-los a apoiar o projeto ou divulgar para aquelas pessoas que vocês acham que poderiam se interessar. Tá bom? Então, fiquem com o meu grande abraço e até a próxima.